Graça e paz, meus amados irmãos, mais uma vez reunidos para mais uma mensagem diária. Louvamos a Deus porque Ele tem nos concedido a tecnologia e podemos chegar até os amados irmãos com a palavra de ânimo, vigor, coragem e esperança da parte do nosso Deus. Meus amados irmãos, há quanto tempo nós não nos falamos, há quanto tempo, na verdade, nós não nos dirigimos até os amados irmãos. Eu quero aqui ser grato primeiramente ao Senhor, agradecido ao Senhor por ter o privilégio de voltar ao convívio dos amados irmãos e também agradecer a cada irmão, a cada irmã que esteve nesse momento difícil em oração. Louvado seja Deus pela vida de cada um dos amados. Meus irmãos, nós hoje vamos dar continuidade, como estávamos fazendo, na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Agora, desta feita, do seu capítulo 3, dos versos 17 e verso 18. Colossenses, capítulo 3, versos 17 e verso 18. Mas antes vamos ter uma breve oração, rogando ao nosso Deus por iluminação e entendimento da sua santa palavra. Oremos. Santo, eterno, bondoso, maravilhoso Deus, graças te damos, ó Senhor, porque tu tens nos conduzido, Senhor, com tua bondosa mão para a tua vontade. Louvamos ao Senhor porque o Senhor tem cuidado de nós em momentos tão difíceis. Fala agora através da tua palavra, que possamos, ó Deus, ser iluminados através do teu Santo Espírito para a compreensão das tuas sagradas letras. É assim que nós oramos em nome de Cristo, nós já agradecemos. Amém. Como nós bem sabemos, esta carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, ela é dirigida sobretudo para o combate a uma heresia contra o aspecto total da pessoa e obra de Cristo, ou seja, é o maior tratado cristológico das Escrituras. Nós também entendemos aqui que o apóstolo Paulo vai argumentar, sobretudo, acerca da perfeição, da suficiência, da excelência da pessoa e da obra de Cristo. Ou seja, ele é aquele que é suficiente, ele é aquele que é pleno em nossas vidas. E ele vai argumentar isso e também vai falar desta unidade em Cristo. E agora, quando ele chega no capítulo 3, ele vai trabalhar acerca da unidade, ele vai trabalhar as consequências dessa unidade, quais são os nossos deveres para com essa unidade, primeiramente os deveres espirituais, e quando ele chega agora, a partir do verso de número 18, ele vai tratar acerca de aspectos práticos, não só espirituais, mas agora sociais, ou seja, tudo quanto houve de consequência a esta união com Cristo, nós agora vamos ver nas relações. E aí temos as relações conjugais, marido e mulher, nas relações entre pais e filhos, nas relações entre senhor e servo. E nós vamos hoje trabalhar acerca das relações conjugais. Como então esta união com Cristo, esta compreensão espiritual, me faz, então, perceber os papéis e as funções que Deus estabeleceu. E como o cristão deve andar nessas relações. Como deve ser a vida prática do cristão, agora, tendo seus olhos fitos e abertos no verdadeiro evangelho, fitos no Senhor Jesus Cristo. E assim ele vai dizer a partir do verso 17, o verso 18, se dirigindo às mulheres, às esposas. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém ao Senhor. Aqui, então, ele começa essas relações tratando justamente de marido e mulher. E, logicamente, que ele tem a primícia de colocar essa relação, porque ela está como a tipificação de Cristo e a sua igreja. E nós muito bem sabemos que a igreja é representada, é tipificada pela mulher, pela noiva. E aqui ele vai dizer que esta noiva, que esta esposa, ela deve ser submissa ao próprio marido. Ela não está dizendo submissa a todo homem. E aqui não é uma questão de culto, tá certo? Onde nós temos a liderança masculina. Mas aqui está a submissão ao seu próprio marido. E submissão não é sujeição. Submissão não é aceitar tudo quanto o marido coloca para a esposa.
mas esta submissão está atrelada também à obediência à palavra de Deus. E aqui ele está pondo um aspecto que o próprio Cristo, que é o Senhor da criação, como nós vimos até no capítulo 1, do verso 13 da própria carta aos Colossenses, ele é o Senhor de toda a criação, foi estabelecido dessa forma, que o homem, então, ele é aquele que é o cabeça, ou seja, ele é aquele que conduz a mulher. Então, essa concepção de ser submissa, a mulher, então, está disposta, ela se propõe a ser conduzida pelo marido, a ser guiada pelo marido, a ser orientada pelo marido, a ser animada pelo marido, a ser cuidada pelo marido, perceba, a ser protegida por ele. A concepção aqui são os papéis, aqui não há uma superioridade dos sexos, homem e mulher, porque nós sabemos que a ideologia de gênero ela já começa errada na própria aplicação da palavra, porque gênero não é homem e mulher, gênero é gênero humano, homem e mulher é o sexo, ou seja, sexo masculino, sexo feminino. Então, toda vez que você, por exemplo, for perguntado qual o seu gênero, você vai responder gênero humano. E a pessoa então vai dizer, não, mas não é isso que eu disse. Não, então, o meu gênero, no caso, o meu sexo é masculino. Então, perceba que a sociedade ela tenta, inclusive, distorcer aquilo que a própria palavra estabeleceu. E isso começa já num conceito basilar. Então, aqui nós temos uma ideia de que esta mulher ela é submissa, porque isso foi estabelecido na criação. Aqui não é uma inferioridade da mulher, aqui não é uma incapacidade da mulher frente ao homem, não tem nada a ver com isso. Aqui tem a ver com a funcionabilidade. Aquilo que Deus estabeleceu. A mulher como auxiliadora, ser submissa ao seu próprio marido. Ou seja, ela deve satisfação, submissão, ouvir, acatar as ordens do seu próprio marido. Isto é importante porque, muitas vezes, quando mulheres não têm líderes nos seus lares, de certa maneira, elas tendem a transferir esta figura. E ela pode transferir essa figura para fora do casamento. Seja algum outro homem que ela conheça, ou no trabalho, ou em faculdade, se o homem não exerce essa liderança, o aspecto natural da mulher é procurar um protetor, aquele a quem ela tem segurança. E aqui ele não só está estabelecendo que a mulher deve ser submissa, mas ela deve ter este sentimento com o seu próprio marido. Este sentimento, esta segurança não pode ser transferida. Ela tinha esta segurança com o pai, ou seja, aquele que a criou, ela tinha esta figura. Agora, esta figura foi transferida do pai para o marido. Perceba isso. Então, e aí a mulher tem que lutar com o próprio marido quando ele não tem esta aptidão da liderança e tentar conversar com ele para que ele exerça esse papel. E temos que tomar cuidado, porque no aspecto da mulher existe a síndrome de Eva, ou seja, a rebeldia. Pois quando Satanás vai até Eva, não é porque Eva é a parte mais fraca da criação. Não é porque Eva é mais fácil de ser iludida, porque Satanás justamente ele já está querendo inverter os papéis. A mulher vai conduzir o homem ao pecado. Percebe? Ela vai então ser aquela que vai orientar o marido. E isto é inversão de papéis. Então, nesse sentido, temos que entender isso ao seu próprio marido, como convém no Senhor. Como convém no Senhor. Como convém ser ao próprio Deus. Ou seja, a igreja é submissa a Cristo. A igreja deve seguir os passos de Cristo. A igreja deve seguir
aquilo que Cristo estabeleceu. Então, assim como espiritualmente eu entendo que Cristo é o cabeça da igreja, no meu sentido social, a mulher entende, então, que o marido é aquele que tipifica a Cristo e ele é o cabeça do lar. Isto está estabelecido. Mas a sociedade, então, tem muito problema, principalmente com o feminismo, acerca disso. Mas se você comparar entre a submissão e aquilo que é exigido do homem, para o homem é muito pior. Porque a Bíblia vai nos dizer: maridos, amai vossas esposas, amai vossa esposa, e não a trateis com amargura. Nós sabemos que este amar a vossas esposas também está atrelado à ideia de se sacrificar por ela. O amar é a ação. Percebe? Enquanto para a mulher é estabelecido a submissão, porque o homem entende o amor da mulher para com ele através do respeito, através justamente da mulher, então, o respeitar, acatar as suas decisões, as suas escolhas. Isto, então, alegra o coração do homem. Mas, para o homem, em relação à mulher, é diferente. Ele não usa essa expressão de submissão ou algo parecido. Ele usa o amor. E aqui, no caso, o ágape, o amor incondicional, ou seja, o estar disposto a morrer por ela. Então, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. É interessante porque aqui vai dizer, e não a trateis com amargura. Além de você ter as ações já estabelecidas na própria criação, em termos de proteção, de ensino, de cuidado, de zelo, de justamente ser aquele que é o provedor, aquele que trabalha, ele ainda diz que não a trateis com amargura. Ou seja, não a trate mal, não a trate de forma amarga, de forma seca. Por quê? Porque a mulher, ela entende o amor de vários sentidos. Desde uma ação de comprar um objeto até palavras que são ditas, e isso é guardado no coração. Percebe? Então, o cuidado e o zelo que o homem tem que ter no tratamento para com sua esposa e também a disposição em se sacrificar, como Cristo se sacrifica pela igreja, dando a sua vida, assim deve ser o homem para com a sua mulher. E nós devemos perceber que ao longo das Escrituras, nós vamos ver que esta relação de homem e mulher é muito mais valorizada nas Escrituras do que a relação de pai e filho, do que a relação de mãe e filho. Por exemplo, um cônjuge, ele tem muito mais valor do que inúmeros filhos que você venha a ter. Por exemplo, Jó foram tirados dele 10 filhos, mas a esposa dele continuou. Então perceba que não é através da relação de pai e filho, de mãe e filho, que se estabelece a relação de Cristo com a igreja, mas é a relação de homem e mulher, é a relação do esposo para com sua esposa, é a aliança. Por isso nós devemos defender sempre a relação matrimonial, a relação conjugal, o casamento. Perceba, cada vez mais está mais banalizado o divórcio. Pessoas no segundo, terceiro, quarto casamento. Nós precisamos entender o quanto nós devemos zelar por essa relação. Porque Cristo e a sua igreja é representado nesta relação. Já pensou se Cristo trocasse de noiva, resolvesse trocar a sua esposa, a sua noiva, que é a igreja? Ou se ele a abandonasse, como seria? Tamanha é a responsabilidade do casamento. Meus amados irmãos, que Deus assim os abençoe e que possamos ver sempre na palavra de Deus os moldes corretos de nós vivermos as nossas vidas, pois nós somos novas criaturas e vivemos para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Santo, eterno, bondoso, maravilhoso Deus, graças te damos
porque nós estamos diante da tua palavra. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor nos permite, nos concede, Senhor, temos o entendimento de vivermos essa vida conforme as tuas sagradas escrituras. É assim que nós oramos, é assim que nós te agradecemos, em nome de Cristo. Amém. Que Deus assim os abençoe, meus amados irmãos.